De volta aí pra gente comentar a grande conquista. E, gente, o que é que a gente pode falar aí do Breno? Sério mesmo, o Breno entrou assim numa espiral de hipocrisia. Não que reality show não seja hipocrisia pura, porque essas sabem muito bem disso. Mas o grande problema do Breno é que, além da hipocrisia, o cara entrou assim numa espiral ali de jogo que nem ele entende o que ele tá fazendo. Hoje o Breno resolveu cobrar do Caio o acordo que os dois fizeram. Segundo o Breno, o acordo vale ali para salvar a Lisiane da zona de risco de todas as formas. Seja ali de uma forma para evitar com que ela seja puxada, caso um dos dois acabe na zona de risco, ou seja, se o Breno for votado, vá para a prova da virada, ele não puxa a Dona Geni, ou o Caio seja votado ou indicado, vá para a prova da virada e não puxa a não puxa a Lisiane, ou votado, pelo menos o que o Breno falou. Só que na visão do Caio, o tal do acordo só valia na semana do donado deles, porque depois que acabou o donado e a liderança deles, não vale mais. E até onde eu entendi, tá? Até onde eu vi, e até onde a edição do programa mostrou na televisão, o acordo valia só para aquela semana em específico, não valia para depois. Então, tipo, o Breno tá cobrando demais. E aí eu acho que a jogada que o Breno tá querendo fazer, na verdade, vai acabar colocando ele na zona de risco, né? E aí, a suposição que o Felipe fez com a Tati durante a madrugada foi exatamente essa. Quem vai acabar caindo na zona de risco vai ser justamente a Lisiane. O Breno, com certeza o mais votado, depois de tudo que ele fez ali, para colocar o Lucas Jalbu, o Guipa e o Haddad. E também ele colocou ali uma outra pessoa para cair na zona de risco. Quem seria essa pessoa? Breno, Lisiane e o Rambo. Ele diz que o Rambo certamente vai para a zona de risco também. Numa configuração dessas aí, o Rambo certamente voltaria, porque ia ficar entre os dois, a Lisiane e o Breno. E eu acho que nessa configuração aí, o Breno vazaria com muita força. Mas vamos lá te explicar o que aconteceu aí nessas últimas 24 horas. Lembrando, gente, que o que eu tô fazendo de cobertura, porque já me fizeram algumas perguntas aqui, tá? Eu sei que muita gente faz essas perguntas nos comentários. Muito do que a gente tá vendo aqui na cobertura, tá? É só lá no Play Plus. Às vezes, tá? Eu não vejo o programa que tá sendo exibido na TV aberta. Existe uma razão para isso, tá? Porque às vezes eu tô com alguns compromissos durante a noite, então eu não consigo ver o programa na hora exata. Eu me programo para ver o programa nos dias decisivos, que é terça, quarta, quinta-feira, às vezes às sextas, às vezes aos sábados e às vezes aos domingos. Mas eu prefiro que nesses dias que não tem muita coisa decisiva, o Play Plus ele acaba tendo muito mais relevância, porque aí o conteúdo do Play Plus acaba sendo muito mais rico com relação a conteúdo do que o programa que está sendo exibido na Record. E aí acaba que vale mais a pena o Play Plus do que a Record. Nos dias de relevância, de fato, o conteúdo exibido na Record vale mais. Por isso que a gente acaba deixando mesmo o programa que é exibido na TV aberta em segundo plano nesses dias aí. Então, é por isso que às vezes vocês veem essa discrepância aí entre uma coisa e outra. Só para deixar esclarecido aí. Deixado isso esclarecido, vamos lá para o que aconteceu nas últimas 24 horas aí, depois da eliminação do Lucas Jalbu. Vocês sabem, Lucas Jalbu foi eliminado, mas a gente está se aproximando aí da grande final. Faltam exatamente 20 dias para o programa acabar. A gente está no dia 67, gente. O programa termina no dia 18 de julho. Faltam 20 dias, hoje é 28 de junho. Então faltam 20 dias exatamente para esse programa acabar. Dia 67. Esse dia 67 já é um dos últimos momentos que vocês vão ver essa dinâmica que todo mundo está acostumado a ver.
essa dinâmica onde tudo acontece do jeito que vocês estão vendo, dinâmica aí com prova dos donos, dinâmica aí com escolha na terça-feira, dinâmica e tal. É a última vez, assim, uma das últimas semanas que vocês vão ver isso. A partir, eu acho que dessa oitava, essa foi a 7ª eliminação, a 8ª prova dos donos, na próxima quinta-feira, deixa eu ver aqui a data certinho, na próxima quinta-feira, dia 4 de julho, vai ser a 8ª eliminação e a 9ª prova dos donos. Eu acho que a partir dessa 9ª prova dos donos já deve ter alguma coisa relacionada à aceleração do jogo. Porque aí no dia 11 de julho deve começar a aceleração definitiva. Porque no dia 18, a semana subsequente, é a grande final. Então, eles devem dar uma acelerada aí nessas 2 semanas. Faltam 20 dias. Parece muito tempo, gente, mas é pouco tempo, tá? Parece muito, mas é pouco. Então, realmente, ainda falta poucos dias, 20 dias, mas tem muito conteúdo ainda para esses 20 dias. E aí, depois da eliminação do Lucas de Albu, o Guipa foi provocar o Breno, porque afinal, vocês sabem do que aconteceu ali, né? Vocês sabem muito bem que o Breno foi um dos maiores hipócritas dessa semana. Vocês sabem muito bem que o Breno foi um dos que mais causaram um dos maiores problemas nessa temporada. O Breno, na verdade, ele deveria ser... eu não sei assim como definir para vocês o que o Breno fez essa temporada. Às vezes eu não sei definir como é que é o Breno. Mas enfim, depois que terminou ali a eliminação do Lucas de Albu, o Guipa, obviamente, foi tirar satisfação com o Breno. E aí o negócio ali começou com uma provocação. O Guipa foi lá e jogou assim na cara do Breno. Depois eu vou te dar uma bússola, porque você está perdidinho nesse jogo. E aí o Breno começou, né, o deboche dele e tal. E aí o Guipa falou, uma hora você vai lá e indica o Lucas de Albu. Uma hora você vai lá e fala que o seu problema era com o Lucas de Albu. Uma hora você vai lá e disse que tinha motivos para querer o Lucas de Albu fora do jogo. E aí na hora que a Raquel te pergunta quem você quer que saia, você diz que sou eu. Você realmente passa o dia inteiro no sofá. Você é que não faz nada nessa casa. Então, tipo, ele tava muito irritado, assim, com o Breno. E aí o Breno começou a provocação, né? O Breno falou ali, e o Caio, gente, eu acho que o Caio ficou ali assistindo a cena do Breno imitando, do Guipa imitando o Breno. Ah, eu tenho 5 pessoas aí que eu não quero que vá pra zona de risco, eu quero 5 pessoas que eu quero proteger, não sei o quê. Ele imitando o Breno, foi muito engraçado. Mas de fato foi engraçado, não tem como dizer que não foi engraçado. Foi muito engraçado, por quê? Tipo, o Breno, ele de fato, ele fez todo um show ali na segunda-feira, porque ele queria ir para a zona de risco com o Caio. Ele de fato quis ir para a zona de risco com o Caio. Só que ele sabia que se ele disputasse a prova da virada com o Caio ia ganhar dele. Porque isso já aconteceu antes. Então, ele sabia que se o Caio vencesse a prova da virada, o Caio ia botar a Lisiane contra o Breno. E aí um dos dois ia ser eliminado. Então, foi por isso que o Breno também, ele usou como justificativa aquela coisa idiota de que iam tirar o cachê dele. Não vão tirar. Breno não é burro suficiente para chegar nesse nível. Ele sabia disso. Ele só inventou isso aí, tirou a desculpa daquele lugar, que vocês sabem muito bem, pra coisar. Então ele fez isso só para não ter que ir para a zona de risco com o Caio e o Caio jogar a Lisiane lá na zona de risco e um dos dois ser eliminado, que era exatamente o que ia acontecer.
Então ele foi lá e começou essas provocações. O Guipa foi, e o Guipa serviu entretenimento, porque o Guipa foi lá e imitou o Breno, você passou a segunda-feira fazendo show, foi lá e disse que você ia lá, que você ia proteger não sei o quê, que só tinha 2 pessoas que você queria ir pra zona de risco, que era o Caio, que era você e tal. Foi você que foi lá e coisando, e o Caio só rindo dessa situação. E aí o Breno começou a dizer, eu não falei nada disso, eu não disse isso e tal, é vocês que estão mentindo e tal. O Breno na maior cara dura falando uma coisa dessas, né? O Breno na maior cara dura. Quando eu vi essa cena, eu disse assim, homem, pelo amor de Deus, não mente, cara. Na maior cara dura tu tá fazendo isso, tem vá aí que comprova que foi tu que foi lá, tá na maior cara dura que tu saiu do quarto dos donos e contou pro Guipa, que tu chamou o Guipa, tu chamou o Haddad, tu chamou o Fernando, tu chamou a Lisiane. Mas tem vá pra comprovar que tu fez toda essa confusão, esse show aí, dizendo que tu não abria a mão de indicar a dona Geni. E aí tu diz, joga aí que o Guipa é que tava mentindo. Pelo amor de Deus, Breno. Tá. E aí ainda começa a rir da situação, começa o deboche dele. Sério, a cena foi maravilhosa, eu não vou mentir pra vocês. Foi muito engraçado aí eu vendo essa cena, mas não vou mentir que a hipocrisia tava gritando alto ali. O Breno realmente quis ali, e o Caio tava se divertindo, né, com essa situação. E aí o Haddad entrou ali no meio da coisa, vocês sabem, né, o Haddad, ele levou a situação para uma coisa mais séria, porque ele falou, você entrou ali, você reuniu não sei o quê, você disse que ia proteger as pessoas, você falou isso, você chegou e disse que não abria mão de dona Geni, não sei o quê e tal. O Haddad, vocês sabem como ele é, né? Então, ele que foi ali, e o Caio só ria da situação, porque o Guipa imitava o Breno. Aí o Guipa fazia, bobão, eu sou bobão, sou aquele bobão, aquele cara bobão, que não vou abrir mão de 5 pessoas, porque eu quero a dona Geni na zona de risco, não abro mão dessas 5 pessoas e tal. Então o Caio só rindo da situação. Porque o Guipa entregava entretenimento. E aí a dona Geni ali do lado, gente, ela também tava só rindo da situação, porque realmente estava muito engraçado. E aí o Breno dizia que ele não tinha feito isso. Porra, Breno, eu sei que tu quer ser o vilão da temporada, porque tu já falou isso lá pro Fernando e pra Lisiane. Mas desse jeito, Breno, tu não tá sendo vilão. Tá muito difícil, inclusive, acreditar no teu personagem de vilão. Tá realmente difícil. Mas eu não admito pra vocês, a cena foi maravilhosa. Só que o Haddad, ele levou isso pra uma coisa mais séria. Porque afinal, o deboche, o Breno tava debochando, igual o Guipa tava debochando. Mas o Haddad levou isso pra uma situação mais perigosa, mais séria. E aí o Guipa desafiou. Pois agora, eu quero ir pra zona de risco com você. Eu não quero ir pra zona de risco com dona Geni, não. Não quero ir pra zona de risco com Caio. Não quero ir pra zona de risco com ninguém, não. Eu quero ir pra zona de risco com você. Porque você é um bobão, você é um idiota. Eles começaram ali a trocar insultos um com o outro e tal. E aí depois o Haddad começou a se meter também no meio da confusão. E aí a discussão, o clima de discussão só foi aumentando ali e tal. E aí os dois começaram a puxar ali, a dizer que ele fez o showzão dele ali pra indicar, pra puxar o Lucas Gialbu e tal. Que ele prometeu, que foi ele que foi ali chamar todos eles para contar essa história do Caio, que ninguém tinha perguntado nada para ele, o que é verdade, ninguém havia perguntado absolutamente nada pro Breno sobre o tal desse consenso. Então o Breno que foi lá, o Breno foi que foi fazer esse show e tal. E aí o Breno disse que agora ele, se fosse dono, ele ia colocar o Haddad na zona de risco, porque ele ia provar
que ele era melhor do que o Haddad, porque ele tinha que colocar o Haddad na zona de risco, porque ele sim, o Haddad tinha que ter medo dele, porque ele é que era forte, que era ele que tinha poder e tal. Eu falei, homem, pelo amor de Deus, não faz isso, cara. Tu acha que tu tem força a essa altura do campeonato? Depois de tudo que tu fez, desse jogo kamikaze que tu fez, tu acha que tu tem força? Tu acha que tu vai conseguir virar esse jogo agora, faltando 20 dias pro programa acabar? Tu acha que tu vai conseguir convencer o público de que é um vilão? Sério mesmo? Sério mesmo? Tu acha que tu vai conseguir vender essa imagem? Eu só não tenho outra razão. Tipo, eu tive que rir dessa situação, tive que rir dessa cena grotesca que o Breno fez, né? Então, assim, os dois continuaram ali discutindo. E aí o Guipa continuou imitando, chamou ele de bananão, banana de pijama, começou a cantar ali, banana de pijama. E o Felipe ali no fundo só tava rindo da situação. E aí o Guipa começava imitando e começou a cantar, eu só tenho 5 nomes que eu não quero que vá pra zona de risco e tal. E começou a fazer assim com a mão. Sério, foi muito, mas muito engraçado. Sério, essa cena aí foi uma das melhores. E ainda disse que o Breno era um fantoche. Sério mesmo. Foi muito, mas muito engraçado, gente. Muito engraçado essa cena. Muito mesmo. E aí, quando as coisas já tinham acalmado, antes da prova dos donos, eles estavam ali, né, discutindo, falando um pouquinho das estratégias e tal. E aí o Breno começou a dizer que o Haddad era só uma pecinha no tabuleiro dele, debochando ali da zona de risco e tal. E aí depois o Haddad falou assim pra ele que tanto faz como tanto fez. E depois assim o Haddad falou, eu fico honrado inclusive de ser só uma pecinha no seu tabuleiro e de fazer parte da sua estratégia. Só que aí ficou só nessas provocaçõezinhas ali e tal. Mas no fundo, sério mesmo, eu acho que o Haddad queria dizer outra coisa pra ele. Eu acho que o Haddad queria meio que dizer assim, olha, eu posso até ser uma pecinha no teu tabuleiro, mas pelo menos eu não me queimei com a casa toda. Porque você, ao contrário disso, né, você se queimou com a casa inteira. Quem é agora que vai ficar do teu lado aí, né? Você pode até ter alguns amigos, porque na final o Breno ainda tem alguns amigos ali, né? Que é o Felipe, ainda tem a Lisiane, ainda tem agora o Rambo, né? Tá todo amicíssimo do Rambo, inclusive prometeu que ia evitar de botar o Rambo na zona de risco, mas, né? Vamos ser sinceros, não vai ajudar muito ele nessas horas, né? Porque as meninas não têm muitas opções também de botar na zona de risco, então, tipo, eu acho que não vai ter muito o que fazer. E aí depois, né, que as meninas ali se transformaram em donas, que a Anaí chamou a Lisiane para ser dona com elas e tal, as duas foram conversar. A Anaí, inclusive, explicou o porquê que ela escolheu a Lisiane, as duas foram conversar. E aí ela disse assim que escolheu a Lisiane para ser dona, justamente porque, apesar das duas terem um jogo bastante diferente, o que também não deixa de ser verdade, as duas têm uma boa convivência, as duas não vivem brigando. A Anaí, inclusive, falou que ela não conseguiria, inclusive, acordar e ficar do lado de uma pessoa que ela não consegue ter uma boa convivência, ela não ia conseguir dormir e ficar do lado, no mesmo espaço de uma pessoa que ela não gosta. Então, para ela seria muito mais difícil ter essa convivência. Foi exatamente por isso que ela chamou a Lisiane para ser dona com ela. Então, ela acha que ela não vai realmente ter grandes problemas ali com a Lisiane para escolherem um nome. E, de fato, eu acho que elas não vão ter um grande problema ali para definirem a zona de risco. E aí teve lá um deboche da Lisiane com o Caio. Depois ali, né, que eles estavam aguardando para fazer a delegação das tarefas, a Lisiane começou ali a conversar, né, com o Caio. Disse ali que ia chamar o Caio para ser convidado dela, que os dois eram amicíssimos, que os dois eram amiguinhos do coração.
E aí ela disse que também amava muito o Caio, que o Caio morava no fundo do coração dela, que o Caio era o maior fã dela. E aí o Caio já tava ficando meio pé da vida com ela, né? E aí ela disse que queria fazer uma zona de risco com os melhores amigos. Então, muito provavelmente, ela já deixou ali a mensagem de que ela indicaria o Caio. E o Caio se levantou, o Caio tava pé da vida com isso. Aí ela continuou o deboche, né? E disse, já vai levantar, Caio? Não, eu quero chamar o Caio pra ser o meu melhor amigo lá, pra gente ir pra aquela banheira e tal, né? Quero dividir aquela banheira com você, Caio. Então vamos lá, vem pra ser o meu melhor amigo aqui e tal. O Caio tava pé da vida, né? Tanto que ele se levantou ali e tal. Aí a Lisiane, obviamente, fez isso no deboche, né? Pra deixar ele irritado. Aí na hora da delegação das tarefas, no final, né, a Lisiane ainda jogou uma shade ali em cima da Anaí, né? Porque ela disse assim, pela segunda vez eu sou dona aqui, mas não ganhei R$1 pra ser dona nessa casa, né? Porque só quem ganha os 10 mil reais é quem é o dono que venceu a prova. O dono que é puxado não ganha nada. Devia ganhar alguma coisa, né? Mas não ganha. E aí ela disse isso aí de novo, né? Pela segunda vez eu sou dona sem ganhar R$1. E aí depois as duas foram lá fazer a delegação das tarefas e ficou assim. A Tati Pink e o Céu foram com as convidados da Anaí para irem para a suíte e a Lisiane convidou o Guipa para ser o convidado dela na suíte também. Aí ela pensou que fosse... Aí o Caio pensou, aliás, que ela fosse chamar ele. Eu acho que ele suou frio nessa hora, né? Pensando que seria ele. Mas no final foi o Guipa, tá? E aí depois eles colocaram aí as limpezas, quem ia fazer, ia cuidar de cada parte. O Rideu e o Breno foram cuidar da cozinha. O Caio e o Haddad foram cuidar da parte interna da casa, inclusive porque as duas disseram que numa dinâmica do Rodrigo Faro, eles fizeram críticas um ao outro, então seria uma forma aí de um ao outro trabalharem juntos para resolverem essa diferencinha, inclusive elas usaram esse termo. E aí depois a mesma coisa foi o Rambo e o Guipa, inclusive a Anaí falou, na dinâmica aí do Rodrigo Faro, o Rambo disse que o Guipa não fazia a limpeza direito, e o Guipa também já falou que o Rambo não fazia a limpeza direito, então é a oportunidade aí que o Rambo tem de mostrar que ele limpa melhor que o Guipa, e a oportunidade que o Guipa tem de mostrar que ele também limpa melhor que o Rambo, então é a chance que vocês têm aí de darem o melhor de vocês. E aí o Guipa ficou meio com essa cara de cu aí que vocês estão vendo, né? Mas enfim, eles não precisam necessariamente dividir as mesmas coisas. Mas o engraçado é que eles colocaram oponentes para fazer as mesmas tarefas. Agora, quando o Guipa foi o dono junto com o Felipe e ele fez a mesma coisa, né, foi o maior escândalo ali. Especialmente com o Caio tendo que dividir o mesmo espaço com o Breno, né? Tipo, é meio estranho, né? Meio hipocrisia daí de algumas pessoas, especialmente do grupo da paz e do amor, né? Mas enfim. Depois aí eles foram lá pra suíte, colocaram lá as fotos deles, aí eles entraram na suíte, estavam felizes ali e tal, estavam felicíssimos porque entraram ali, enfim. E aí depois dessa suíte aí, eles, o Gui e tal, conversaram e tal, estavam felizes, enfim, toda essa comemoração aí. A Anaí foi conversar com a Tati e com o Céu sobre as chances dela de ir para a zona de risco. O Céu alertou a possibilidade justamente da Anaí ir para a zona de risco e não a Lisiane. Segundo ele, a votação entre as duas vai ficar acirradíssima e vai ficar muito parelha entre as duas. E aí ele disse que a Anaí precisa contar os votos e pensar em todos os cenários possíveis e que o voto do Felipe vai fazer muita diferença. E aí a Tati Pink falou algo semelhante também. A Tati Pink falou que para ela o policial gosta muito da Lisiane, que para ele a Lisiane é uma
prioridade, e por ela ser uma prioridade, então ficaria muito, mas muito complicado para ele ter que fazer essa escolha. Então ele já deixou claro que ele deixaria sim a Lisiane, que ele votaria para mantê-la no jogo. Então ele preferiria votar na Anaí e mandá-la direto para a zona de risco. E aí, depois disso aí, a Anaí, ela disse que ela não ia procurar se aproximar de ninguém na zona de risco, que ela não ia se aproximar do Felipe, justamente para tentar mudar o voto dele, que ela não ia fazer isso por interesse, porque não é do feitio dela fazer essas coisas. Ela realmente não queria fazer isso. Então ela meio que deixou claro, se ela tiver que ir para a zona de risco, ela vai. Só que ela disse assim para Tati Pink que ela contava assim que o Felipe levasse em consideração que para ela, Anaí, a Tati é uma prioridade. Então ele ia pesar na balança qual das duas valia mais a pena. A Anaí, que tem a Tati como prioridade e evitaria da Tati bater numa zona de risco, ou a Anaí, que não tem, ou a Lisiane, aliás, que não tem a Tati como prioridade e certamente colocaria a Tati numa zona de risco. Então foi isso aí que a Anaí colocou como uma possibilidade de se salvar da zona de risco. Mas enfim, depois dessa conversa aí, a Tati foi conversar com o Felipe e aí eles foram fazer as contas sobre quem as duas vão indicar para a zona de risco. E aí essa possibilidade ficou entre a Dona Geni e o Rambo, pelo que o Felipe e a Tati Pink fizeram ali, das possibilidades que eles levantaram. Segundo aí o que o Felipe falou, ele acredita que a Anaí chamou a Lisiane para ir junto com ela lá para o Donado, porque ela tem o plano de mandar o Rambo para a zona de risco, porque afinal os dois agora estão tendo um embate. Só que ele acredita que a Lisiane não iria concordar com essa decisão, então a Lisiane ia barrar isso. Então ele acha que vai ser muito mais provável que a Lisiane concorde com a Anaí em mandar a Dona Geni direto para a zona de risco. E aí eu vou ser um pouquinho, digamos assim, o que eu posso dizer? Eu não sei como eu posso dizer isso, mas vou ser assim. Eu não sei se vai ser desse jeito, tá? Porque vai depender muito também de como é que esse jogo vai andar. Mas assim, vamos tentar entender esse jogo de outras maneiras. A primeira para mandar a Dona Geni direto para a zona de risco ali, eu acho que vai depender muito também de como as coisas vão acontecer esse fim de semana, porque tem festa, tem essas coisas. Além disso, ainda vai ser preciso ver como é que vai ser essa dinâmica de domingo, tá? Se vai ter apontamento ou não, se vai ter briga, se vai ter essas coisas. Porque no último domingo não teve apontamento, né? Então provavelmente esse domingo vai ter. Então vai ter briga, vai ter alguma coisa. E a partir daí é que a gente vai ver como as coisas vão andar. Então a partir do momento que as coisas andarem, é que a gente vai descobrir para onde essa zona de risco vai. Então a partir daí é que a gente pode ter uma definição. Eu acho que as duas vão ter 3 opções ali, porque as 3 têm o mesmo alvo comum. O Rambo, eu acho que a Lisiane concordaria sim de indicar o Rambo. A Dona Geni, eu acho que as 3 indicariam sim a Dona Geni. E o Haddad, eu acho que as 3 aceitariam o Haddad de boa também. Aí vai depender de como é que das 3 vão se encaminhar ao longo aí desses dias. E aí eles também fizeram as contas de quem as donas vão para a zona de risco. Qual delas vai para a zona de risco? Eles chegaram a uma conclusão ali. Muito provavelmente a possibilidade maior de ir para a zona de risco está nas mãos da Anaí. Pelo que o Breno calculou ali, segundo ele, né? As contas que ele fez, tá? Então eu vou fazer a correção em cima da conta que ele fez. Na conta que o Breno fez, quem vai para a zona de risco é a Lisiane.
tá? Ele colocou na conta dele a Lisiane porque ele contou que o Rambo votaria para salvar a Anaí. Então, na conta dele, o Rambo votaria na Anaí. Só que eu acho, dependendo aí da indicação, obviamente, que o Rambo não votaria para salvar a Anaí. Até porque ele tem um problema com ela. E ele já deixou isso claro nessa última zona de risco agora, que ela votou nele. Então, tipo, ele falou, eu não vou mais falar com você, eu não vou mais trocar com você. A partir desse momento, então, ele já deixou claro, não tem essa possibilidade. Exatamente por isso, eu acho que o Rambo não vai votar a favor da Anaí. Eu acho que ele vai votar a favor da Lisiane. Então, os dois ali chegaram a essa conclusão de quem vai escapar da zona de risco. No primeiro momento, ele entendeu que seria a Anaí. Mas depois ali, a Tati mesmo faz essa correção nele. E eu também estou fazendo essa correção agora nesse vídeo. Estou afirmando para vocês que a possibilidade maior de ir para a zona de risco está nas mãos da Anaí. Eu acho que é ela quem vai. Vai depender, obviamente, de como as coisas vão ser. E ele cita que a Lisiane é uma prioridade dele, que ele desconhece o jogo da Anaí, sim, mas que ele vai esperar o final de semana para ver o que vai acontecer, para quando chegar na terça-feira ele ter o veredito final dele sobre quem ele vai salvar para ir da zona de risco. Inclusive a Tati falou que ela acredita sim que o voto que vai salvar ali uma ou outra, o voto decisivo vai ser o dele. No quarto ali, que ela estava conversando com a Anaí, ela já tinha dito a mesma coisa, que ela acreditava que o voto decisivo seria o do Felipe. Já o Felipe acredita que o voto decisivo vai ser o do Rambo. Então eu acredito aí que o voto decisivo não vai ser nem de um nem de outro. Eu acho que o voto decisivo aí vai ser justamente o dos dois meninos ali, o do Haddad e do Guipa. E aí vai depender exatamente de para onde os dois vão. Para onde os dois estão indo. Eu tenho certeza que o Haddad vai votar para salvar a Anaí. Agora o Guipa é que eu fico na dúvida. Porque o Guipa tem uma boa relação com as duas. E aí vai depender de para onde a coisa vai. O Haddad eu tenho certeza que ele tem problemas com a Lisiane e tal. Mas aí vai depender da briga que ele tem. Então o Haddad, aliás, ele mandaria a Anaí direto para a zona de risco. Ele salvaria a Lisiane também. Então vai depender muito aí de como as coisas vão se encaminhar. E aí depois a Tati também falou ali quem seria salva da casa caso ela caísse numa zona de risco entre a Lisiane e ela, se ela fosse uma possível dona. E aí ela disse que o voto do Breno também é uma incógnita, que ela realmente não sabe para onde a coisa vai. Mas ela acha que o Breno ia escolher entre a Lisiane e ela acha que o Breno a salvaria e deixaria a Lisiane ir para a zona de risco, porque ela considera que a Lisiane é forte e conseguiria voltar. Eu não me confiaria muito no Breno. Eu acho que depois do que aconteceu ali, o Breno já deu mostras que ele não é uma pessoa confiável, né? Então não dá para se confiar muito no Breno. Mas enfim, eles ainda não querem ver o Breno dessa forma. E aí hoje de manhã o Céu estava conversando ali com a dona Geni. E aí ele disse assim para a dona Geni que ele acredita que o Guipa pode sim colocá-la numa zona de risco. Que o jogo do Guipa, o estilo que ele faz é justamente a enfraquecer os rivais, atacando as pessoas que eles gostam, tentando quebrar as alianças deles e tal. E aí ele cita que a dona Geni gosta do Caio. Então o Guipa vai justamente tentar desfazer a aliança dos dois. Então que o Guipa ia partir para cima dos dois. E aí ele pode colocar a dona Geni porque ela gosta muito do Caio e tal. E aí a dona Geni falou, não, eu acho que ele não faria isso, primeiro porque eu não jogo com o Caio e depois eu não tenho grupo com o Caio. O Caio faz o grupo dele lá, do jeito dele, eu jogo do meu jeito, nem sempre eu concordo com o que o Caio faz e tal.
E aí depois ele falou que se o Guipa permaneceu no jogo, é porque o público quer ver o jogo dele, é porque o público, de alguma certa forma, gosta do que ele está fazendo ali, então que ele vai continuar fazendo o que ele está fazendo nesse jogo. Bom, errado o Cell não tá em fazer essa afirmação, de uma certa forma, sim, o público quer continuar vendo o Guipa fazendo o que ele está fazendo, e sim, vai chegar uma hora que a dona Geni vai ter que ir para a zona de risco. E ela admite isso pro Cell quando ela diz assim, que uma hora ela vai ter que enfrentar isso, não tem como ela escapar dessa situação. E aí depois o Guipa tava lá na esteira conversando com o público, como ele faz todas as manhãs. Aí ele disse que ele já passou por cada coisa ali dentro, desde a vila. Disse que ele entrou ali, que ele coringou, que ele passou das tretas, teve festas ali, que ele se cagou nas calças e que ele tá assim ali vendo que cada vez que ele volta ali das zonas de risco e tal, ele vai se sentindo mais forte e que ele tem sim uma expectativa de chegar assim na final do programa. Eu acho sim que é capaz sim dele chegar na final. Eu acho que o Guipa, cada vez que ele vai ficando no jogo, cada vez que ele vai ficando mais forte no jogo, porque ele de uma certa forma entrega entretenimento, ele é engraçado, ele coringa muito. Eu não vou dizer que ele vai ganhar o programa, não é isso, não entendam dessa forma. Entendam que ele é necessário para o jogo, porque ele é um contraponto necessário. Ele tem contrapontos ali com todo mundo. Só que ao mesmo tempo ele é engraçado, ao mesmo tempo ele, assim, ele não leva as coisas pro coração. Então o cara, ele é um contraponto, mas ao mesmo tempo ele tá lá do teu lado. Ele briga com você em termos de jogo, mas ao mesmo tempo ele é teu amigo. Então ele não é aquele coisa prejudicial, ele não é um contraponto prejudicial, ele não tá ali para te prejudicar. Ele tá ali competindo com você. Então o cara é o cara que realmente entende do que ele tá fazendo. Ele sabe daquele jogo. Então ele mesmo falou, eu sou totalmente fora da residência, eu realmente tô aqui para me jogar e para me entregar para esse jogo. E pediu assim pro assessor marcar entrevistas e tal. Eu juro para vocês que quando tiver um tempo mais aqui no Faropop, vou tentar marcar uma entrevista aí com o Guipa para justamente conversar dessas estratégias que ele montou aí na Grande Conquista, porque assim, de jogo, o que esse cara fez na Grande Conquista até agora, assim, se fosse um reality show mais assim, tradicional, desses que vocês conhecem, um BBB, uma Fazenda, esse cara, uma hora dessa, já tinha sido eliminado. Mas não, o cara resiste, exatamente porque ele tem essa característica. O cara vai, ele não tem medo de se jogar, ele vai, ele assume o risco dele e ele volta. E cada vez que ele volta, ele vai se fortalecendo mais. E eu acho que ele vai, sim, eu acho que ele vai, se não chegar na final, ele vai ficar muito próximo de chegar na final. E com certeza ele vai conseguir eliminar o Breno, ele vai conseguir eliminar muita gente ali que quer eliminá-lo antes. Eu tenho quase certeza que ele vai conseguir esse feito de ir eliminando essas pessoas. Não é por uma questão de torcida não, gente. Não é questão, não entendam isso como uma torcida. Entendam que o cara, ele tá fazendo aquilo que se espera dele. As pessoas esperam isso de um personagem de reality show. Que entendam como aquilo funciona, que percebam que é isso que o público espera dele e entregue aquilo que o público espera. Nada mais do que isso. E o cara entendeu isso da melhor forma. Ele entendeu que o público espera isso, entrega aquilo que o público quer. É só isso que ele faz. Então, entendam dessa forma. Não é uma questão de torcida. Entendam que o cara só entrega o que o público quer. Ele não está fazendo ali nada de extraordinário. Ele só está entregando aquilo que o público deseja. Só isso. O cara, ele não leva pro coração, e não tem por que levar, porque aquilo é um jogo. Então ele não leva pro coração, e ele joga isso na cara do Cell, porque ele falou, e o Cell disse pra ele depois dessa conversa, porque o Cell, ele leva as coisas pro coração. Perceba que o Cell tá com uma cara séria, né? O Cell jogou assim pra ele, você colheu o que você plantou. Você tentou, você separou o Bruno do Caio, você separou os dois, então você dessa vez escolheu aí, você perdeu o Lucas Jalbu, que era o seu amigo aqui dentro e tal. E aí o Guipa respondeu pra ele, mas quem saiu perdendo não fui eu, foi o Lucas.
eu continuo aqui. Então ele diz que ele não colheu nada, porque ele não plantou nada, que ele apenas fez o que era necessário e que ele não foi eliminado, ele permanece no jogo. E que, assim, ele falou, não leva nada para o coração, eu não fiz nada, eu não estou fazendo nada de errado aqui. E ele não está mesmo fazendo nada de errado. Errado, assim, o que eu aponto e eu vou continuar apontando. Errado o que ele fez foi aquela reação exagerada, agressiva que ele teve ali no sábado passado, quando foi acordado lá, jogou a pasta na cara do Caio. Inclusive ele mencionou isso, pediu desculpas diversas vezes e disse que isso pode ter prejudicado o jogo dele, quase foi eliminado por causa disso. Isso sim foi muito errado da parte dele. Agora, da parte de jogo que a gente pode puxar aí, sim, da parte de jogo ele não fez nada de errado. Ele fez o que se espera. Ele montou estratégias, percebeu como é que aquilo funciona, entendeu o que o público espera dele e está entregando aquilo que se espera. Ele não está fazendo nada de errado, nada que está sendo antiético ao jogo. Ele sim tem que, se ele quer sobreviver ali, e ele percebe que tem grupos se fortalecendo, ele vai quebrando as alianças ali para ele se manter mais forte. É assim que funciona o jogo. E os outros, obviamente, vão tentar quebrá-lo. É assim que funciona. Persiste aquele que é mais forte. É um jogo que funciona desse jeito. Então ele disse, eu tô aqui, o jogo ainda não acabou para mim. Acabou para ele. Fiquei triste porque ele saiu, fiquei, mas hoje eu tô de boa. Então o céu assim disse, levando para esse lado, você tá certo. Mas o que você fez ali de separar o Bruno e tal. E o Guipa falou, mas eu não agi com antiética aqui dentro. Eu fiz o que era para fazer. Eu fiz o que o jogo permitiu fazer. O jogo permitiu que era isso para ser feito. O jogo permitiu que eu abrisse essa possibilidade. Fui lá, fiz o que era necessário fazer. Então ele não agiu de uma maneira errada. O jogo é desse jeito. No BBB é a mesma coisa. Na Fazenda é a mesmíssima coisa. Então, ele fez da maneira correta. Inclusive, tem movimentos na internet que tá pedindo Caio, que tá pedindo Guipa na Fazenda. Por quê? Porque eles estão fazendo aquilo que se espera de um participante de reality show, que é jogar. É isso que eles estão fazendo. E é por isso que eles estão tendo aí as torcidas. Eu vi muita torcida ali se colocando de fato ali forte pros dois. Os dois estão tendo muito destaque mesmo ali dentro dessa grande conquista. E a grande conquista está tendo uma relativo aumento de audiência agora perto da final por causa disso. E aí o Breno foi conversar com a dona Geni hoje e ele contou ali o tal do combinado dele com o Caio. Segundo ele, esse combinado entre os dois era justamente eles protegerem ela e a Lisiane, que são as maiores aliadas de cada um da zona de risco. O Breno disse para a dona Geni que ele cumpriu a parte dele de não indicá-la para a zona de risco, porque ele foi para a prova da virada, venceu a prova da virada, entrou em consenso com o Lucas sobre o Lucas Jalbu, colocou o Lucas Jalbu na zona de risco porque ele sabia que a Lisiane não seria puxada por ele caso ele vencesse a prova e que agora seria a vez do Caio, caso o Caio parasse na zona de risco. Inclusive, ele falou que ele não ia para a zona de risco essa semana. Lembrando, né, que o Felipe, junto com a Tati, apostam que ele vai para a zona de risco essa semana junto com a Lisiane. Eu não sei, eu acho que vai, tá? Eu acho que ele vai. Pelo menos o Breno, eu acho que vai cair lá, sim. Não sei o Rambo, mas o Breno, eu acho que vai. E aí, ele disse ali que, sim, ele estava cobrando a da dona Geni, que a dona Geni fosse lá, conversasse com o Caio e cobrasse do Caio, que o Caio cumprisse a parte dele no acordo de salvar a Lisiane na hora do voto ali entre as donas. E aí ele tinha que seguir esse acordo, que era o mínimo que ele poderia fazer, salvar a Lisiane nesse acordo, que ele tinha cumprido a palavra dele, que ele não voltou atrás. Aí a dona Geni concordou com ele e disse que ela ia falar com o Caio, que ela ia fazer o Caio entender e tal, que ele tinha que cumprir, que se ele deu a palavra dele, palavra dada tinha que ser cumprida. E que ela tinha entendido isso porque o Caio tinha falado isso para ela. E aí, depois disso, ela foi falar com o Caio.
E aí o Caio alertou a dona Geni que a batata dela tá assando. Ó, dona Geni, muito provavelmente a senhora vai para a zona de risco agora, né? Porque ela passou esse jogo inteiro com esse perfil aí de idosa, esse perfil aí só porque ela é a mais velha do jogo e tal. Só que tá chegando a hora dela enfrentar algumas verdades, vamos ser sinceros, né? Ela vai ter que enfrentar isso cedo ou tarde. E ela optou por enfrentar isso mais tarde. Só que quanto mais tarde ela enfrenta, pior para ela, porque aí o público não vai ter muitas opções. Aí quando ela cair numa zona de risco, ela vai embora. Não tem muito o que fazer. Então ela vai ter que enfrentar. E o Caio jogou isso para ela hoje. E aí o Caio alertou aí que ela tem uma grande possibilidade de cair sim nessa zona de risco agora na terça-feira, tanto pelos votos da casa, o que é muito provável, quanto pela indicação dos donos, também muito provável. A dona Geni disse que ela não acreditaria que a Anaí votasse nela, inclusive ela disse que seria muita hipocrisia da Anne se a Anne votasse nela, porque ela já salvou a Anne diversas vezes da zona de risco, ela não acreditaria se a Anne votasse nela, que a Anne aceitasse indicá-la para a zona de risco e tal. Mas enfim, as duas brigaram diversas vezes ali. Motivo para Anne mandar ela para a zona de risco não falta. Então, eu acho que a dona Geni é que tá imaginando demais aí. Então, a dona Geni é que tá fantasiando de que não ia para essa zona de risco. Mas o Caio alertou. A possibilidade da senhora aí existe. Pode ser que a Anaí não vote na senhora, mas pode ser que sim. Ele falou, se não for pelos donos, mas certamente pela casa, a senhora pode ir. E aí depois ela falou sobre o acordo. E aí o Caio falou, ele explicou esse acordo. Ele disse, olha, o acordo era esse, que sim, eu e o Breno, a gente sentou e ele falou e tal, que se um dos dois fôssemos para zona de risco e fôssemos fazer a prova da virada, se um dos dois voltasse, a gente não ia puxar nem a Lisiane e nem a senhora para a zona de risco. A gente ia puxar o Haddad. Esse foi o acordo feito entre nós, tá? E como o Lucas Jalbu já foi eliminado, não existe mais acordo. E aí a dona Geni disse, mas o Breno disse que não era isso, o Breno falou que tinha algumas coisas ali, que você tinha que salvar a Lisiane e tal. E aí o Caio falou, não senhora, o acordo valia só para aquela semana ali específica do donado, não vale para agora. Isso não significa que o fato de eu ter feito o acordo com ele, que eu vá salvar a Lisiane na zona de risco agora. Não significa que isso vai ter que modificar o meu voto. E aí depois a dona Geni foi lá e levou essa informação pro Breno. E aí o Breno já ficou assim, né? Como assim ele não vai cumprir o acordo? E aí a dona Geni falou, mas ele falou que ele não tem obrigação de salvar mais, porque o acordo era apenas nesse donado. E aí o Breno falou, não, o acordo era se um dos dois fosse para a zona de risco, não ia puxar um ao outro. Então tá meio complicado, né, Breno? Porque o VAR, toda a edição que foi mostrada na televisão e tudo que foi mostrado no Play Plus desmente você. Deixa bastante claro que era aquele momento, tá? Não diz que eram os outros momentos, diz que era aquele. Então, você é que está criando muito mais coisas do que realmente existe, tá bom? Vamos ser sinceros aí nesse ponto, tá? Não crie coisas que não existem. E aí ela disse assim, ela fez essa intermediação e ela disse assim que não foi isso que o Caio falou para ela. E aí ele disse que o Caio precisa cumprir o combinado, que o Caio precisa salvar a Lisiane, porque o Brasil viu, assistiu tudo, o Brasil sabe do acordo que os dois fizeram e tal, e que se ele não cumprisse o acordo, ele ia votar pro Caio ir pra zona de risco e tal. Enfim, ele meio que já fez essa ameaça ali e que ele ia acusar, ia dizer que o Caio não estava cumprindo a parte dele no acordo. E aí a dona Geni falou, mas o Caio falou que o acordo de vocês já acabou. Então, tipo, o Breno continuou pressionando, mas eu acho que o Caio tava cagando pro Breno de todas as maneiras. Então não serviu para muita coisa a pressão do Breno pra cima do Caio.
De qualquer forma, o Breno disse, mas eu não tô cobrando o Breno eu não pedi o voto do Caio. Então, se você não pediu o voto do Caio, você está dizendo, tá? Presta atenção, se você não pediu o voto do Caio, você está dizendo aí que você só queria que ele não puxasse a Lisiane naquele momento. Porque se você realmente não quisesse que ela fosse para a zona de risco, então você teria dito isso, você teria especificado isso, você não especificou. Então o acordo só varia para aquele momento mesmo. É você que tá vendo coisas demais, Breno. Então a dona Geni disse que ele tinha que conversar era diretamente com o Caio, mas ele não quis. E aí depois ele foi conversar com o Rambo e disse que ele impediria o Rambo dele ser indicado pelas donas essa semana. O Rambo disse que ele estava sentindo que dessa vez era a vez dele, que ele iria para a zona de risco, que ele disse que agora era a vez dele. Só que aí o Breno disse que depois ali ele ia conversar de uma certa forma com a Lisiane, ia dizer ali que ele ia forçar a barra com a Lisiane para não indicar o Rambo e forçar a indicação da dona Geni para justamente ver ali qual vai ser a reação do Caio, justamente para tentar colocar então o Caio ali na zona de risco e tal. E aí ele disse que a estratégia que ele estava fazendo era justamente essa. E aí o Rambo disse que ele estava sentindo assim e perguntou como é que você pretende evitar com que eu vá para a zona de risco. Aí o Breno falou que ele ia falar com a Lisiane, ia pedir para a Lisiane, que ele ia tentar influenciar a Lisiane para não colocar o Rambo na zona de risco e tentar forçar a dona Geni. Mas eu acho que isso não vai dar certo, porque a Lisiane já tá bem pé da vida com o Breno. Então eu acho que ela não vai fazer isso. De todas as formas, o Breno selou um acordo ali com o Rambo de tentar evitar com que ele vá para a zona de risco. E aí ele foi falar com a Lisiane, e aí a amizade entre os dois já está muito estremecida. Ela não gostou, inclusive, disso. Ela não gostou, ela disse que ele cedeu às vontades do Caio. Ela não gostou, inclusive, porque o Lucas Jalbu era um dos aliados dela. Então ela disse que ficou muito incomodada com o que ele fez, ficou muito incomodada e chateada com o que ele fez ali e tal. Então ela disse, começou a citar várias incoerências dele e ele explicou o jogo, que quando ele percebeu ali que ele podia ir para a zona de risco, então ele tinha que fazer alguma coisa para salvar a Lisiane, porque ele não queria ir com a Lisiane para a zona de risco, que foi por essa razão que ele foi ali, deu o show que ele deu, que ele fez o Caio se comprometer, porque aí o Caio arrumou mais um voto para ele, e aí dessa forma o Caio comprometido, ele ia conseguir ali fazer com que ele conseguisse, numa outra oportunidade, colocar o Caio na zona de risco. E aí depois ele disse que conversou com não sei quantas pessoas ali dentro para conseguir ali dar uma modificada nas coisas. O Breno se enrolou todo para explicar, que eu juro para vocês que nem eu entendi. E aí depois ele falou ali e tal, que tudo que ele fez foi justamente para evitar com que ele e o Caio fossem para a mesma zona de risco, porque ele sabia que ele perderia a prova para o Caio, e o Caio colocaria ele e a Lisiane na mesma zona de risco, e obviamente um dos dois seria eliminado. Então ele fez só isso aí, e a Lisiane disse que nem ela entendeu, e ela disse, nem você está entendendo o que você está fazendo aí, você está sendo muito incoerente. E aí ele disse, então me aponta a incoerência que eu estou dizendo para você, me aponta a incoerência no jogo que eu estou dizendo para você e tal. E aí ele começou a explicar de novo, olha, eu puxei o Lucas Jalbu e tal, porque eu sabia que se o Lucas Jalbu voltasse da prova da virada, ele não ia puxar você para a zona de risco e tal. E aí eu fiz um acordo com o Caio, não sei o que, e para não puxar você, e aí agora eu vou cobrar do Caio para ele não votar em você, para você não ir para a zona de risco e tal. E aí ela falou, tu vai cobrar do Caio mesmo? Tu acha que o Caio vai cumprir essa parte? E aí ele falou, mas se o Caio não cumprir, não sei o que e tal. Sério, até a Lisiane colocou e jogou na cara do Breno que o Caio não vai cumprir, e não vai. Então assim, o Caio vai basicamente cagar pro Breno e jogar logo assim, cara,
tu realmente tá assim no jogo que assim, tu te enrolou tanto que nem tu sabe o que tu tá fazendo aí, Breno. Sério mesmo. Tu te enrolou tanto que nem tu entende o que tu tá fazendo aí. Tu tentou te salvar, tu só criou inimizades. Aí ele falou que queria ver a verdadeira face do abacaxi, ele, se referindo ao Guipa, que queria ver a verdadeira face do Haddad, não sei o que. Tu tava, antes de tudo isso, tu tava 2 dias sentados e conversando com eles. Então, tipo, assim, ficou feio pra ti, Breno. Ficou horroroso. Horroroso. E agora tu tá lá sentado com o Rambo, que há dias atrás tu tava nem aí pra ele. Então, tipo, ficou feio, horroroso. E aí a Lisiane disse que tá muito difícil compreender o Breno, então ela não conseguia mais e tal. E aí ele tentou meter o Rambo ali no meio e ela não quis saber muito do coisa e tal. E aí depois o Felipe foi conversar com a Tati Pink, ele disse assim, que nunca viu o Rambo afirmando e se desculpando por qualquer coisa que ele tenha feito de errado lá dentro, por qualquer ato errado que ele tenha feito, porque ele disse que na visão dele o Rambo é hipócrita quando chamou o Lucas Jalbu de miniguipa, quando o Rambo disse que isso era um apelido carinhoso, sendo que para ele, se o Guipa era um mau caráter, então chamar o Lucas Jalbu de miniguipa também está dizendo que o Lucas Jalbu seria um mau caráter. E ele falou, o Lucas Jalbu não tem nada a ver com o Guipa, então os dois não são parecidos, os dois podem ter se conectado, mas não são parecidos, os dois são bem diferentes e tal. Então não tem uma coisa nada a ver com a outra. Então o Rambo é muito hipócrita mesmo. Agora que vocês estão enxergando isso, né? Mas enfim. E aí depois eles falaram da Dona Geni. A Tati disse que ela tem muita dificuldade em discutir com a Dona Geni, em lidar com a Dona Geni. Ela disse que ela não quer gritar com a Dona Geni, que a Dona Geni vive mudando de assunto ali, e ela não consegue acompanhar o raciocínio da Dona Geni. E aí o Felipe, né, pegando aí no pezinho da Tati, né, estão chamando inclusive de Talipe, o casal dos dois, disse assim que ele também não consegue mais acompanhar a Dona Geni, que ele não consegue saber quem é a Dona Geni de verdade, não consegue mais entender para onde a Dona Geni tá indo e tal. E aí ele disse assim que não consegue mais entender e andar com as respostas dela, então que ele simplesmente passou a ignorar muita coisa aí que a Dona Geni está fazendo. Aí depois teve uma outra conversa ali do Haddad com o Fernando, né, como sempre. E aí nessa conversa os dois estavam falando ali sobre a rivalidade que o Céu tem com ele. E aí nessa conversa ele disse que o Céu vê ele como o chefão do jogo ali, do jogo dele, e que o Céu, na verdade, não tá nem aí pro prêmio da grande conquista, mas que para ele o grande troféu que o Céu almeja é justamente a eliminação dele, mais que o prêmio de R$1 milhão, e que é isso que o Céu deseja mais nesse jogo. E aí depois o Guipa tava ali dizendo que ele já foi para várias zonas de risco desde a vila, que ele já foi testado bastante e que agora ele tá assim, que ele já foi para Berlinda várias vezes e que agora sim ele foi tão provado que ele já sabe assim se ele tá certo ou não em várias coisas. Então ele sabe que ele já foi ali de boa, que ele já foi testado ali várias vezes, ele já sabe o que as pessoas estão pensando nele e que agora o foco dele é justamente para as pessoas pensarem. Faltam 20 dias para o programa acabar e tem muita gente que ainda não foi para a zona de risco e muita gente que ainda não sabe o que está acontecendo nesse jogo e muita gente que ainda acha que não precisa ser testado e que para chegar na final. E ele falou, quanto mais eu vou para a zona de risco, mais eu me fortaleço. E aí eu posso me tornar muito mais forte aqui. O Haddad pode ser muito mais forte, eu posso ser a maior ameaça para o jogo do Haddad, porque nós dois fomos os que mais imos e voltamos da zona de risco. E ele tem razão. E aí depois disso, o Fred entrou para avisar que tinha lá o jantar das donas, o jantar com massas e tal, enfim. Foi só isso aí que aconteceu antes da dinâmica ali do Rodrigo Faro.
E aí depois da dinâmica do Rodrigo Faro, teve mais brigas ali. O Breno de novo brigando ali com o Haddad. E aí o Breno se meteu numa rivalidade entre o Haddad e o Céu, dizendo ali que o Céu e o Haddad estão no mesmo assunto desde o começo do programa, aquela mesma coisa de sempre. E aí o Breno disse que o Céu, que o Haddad tá ali todo tempo usando a mesma história lá da Lu Andrade para atacar o Céu, não sei o quê, porque é a mesma coisa, porque o Haddad não sai da mesma história. E aí o Caio surpreendeu, porque o Caio até foi defender o Haddad e disse assim, ó, não entra na onda do Breno, porque o Breno não tem o direito de atacar você, porque ele faz a mesma coisa. Porque ele faz a mesmíssima coisa. O Breno fica apontando todo mundo aqui dentro, o Breno fica gritando com todo mundo, usando a história de todo mundo, e ele não pode apontar você. Então, assim, eu me surpreendi com o Caio defendendo o Haddad, porque os dois têm uma certa rivalidade também, mas me surpreendi com ele fazendo isso e tal. Aí o Haddad também começou a entrar ali e tal. A Anaí entrou no meio, e aí rolou uma discussão entre os dois. E aí o Caio começou a dizer, você é falso, você não tem direito de entrar numa briga, que você não tem direito de ficar apontando ninguém, porque você faz a mesma coisa, inclusive você faz até pior, porque você vive fazendo isso aqui, apontando na cara de todo mundo, você não tem direito de fazer isso e tal. Sério, maravilhoso de ver. E aí depois o Breno começou a dizer que o Haddad oprime o Céu pelas falas dele sobre a Lu Andrade. E aí depois o Breno afirmou de que o Caio tem medo de fazer os apontamentos contra a Anaí, porque o Caio e a Anaí são aliados, não sei o quê. E aí o Caio disse que ele não ia entrar na discussão do Haddad com a Anaí, porque isso era problema deles e tal, e que o Breno precisa parar de ficar criticando os adversários dele. Aí disse que a Lisiane também não sabe apontar quem é a vítima da mansão, quem é vítima ou não, e essas coisas. Aí a Lisiane apareceu no meio, começou a gritar e disse que é o Caio que não sabe dizer quem não é vítima de mansão, não sei o quê. Sério, foi o maior caos. Toda vez que tem a dinâmica do Rodrigo Faro, tem essas brigas ali dentro. E aí o Breno voltou a carga dele pra cima do Haddad. Começou a dizer assim, que o Haddad tá indo de novo pra cima do Céu, que o Haddad tá puxando a mesma história com o Céu de novo, que o Céu isso, que o Céu aquilo, que o Haddad oprime o Céu por lembrar das falas dele sobre a Lu Andrade, não sei o quê, que isso aconteceu no começo do jogo, que o Haddad não tem direito de ficar puxando isso. E aí o Caio de novo, você não tem direito de ficar falando sério. Foi a mesma coisa chata de sempre, gente. Aí depois teve lá uma pequena discussão entre o Guipa e a Tati, porque o Guipa deu uma placa de manipulador pro Felipe. E aí o Guipa fez isso porque, obviamente, ele disse que o Felipe, o Rideu e a Tati são um grupo de aliados que tentam se proteger, e aí eles tentam formar ali uma aliança de proteção, e aí o Felipe teria manipulado o jogo ali para se dar bem. E aí ela ficou incomodada, segundo o que o Guipa falou, tá? Ela ficou incomodada com o apontamento dele e tal, e aí ela disse que foi ele que criou uma conclusão, porque ela não tinha falado absolutamente nada sobre em quem ela iria votar. Então isso era mais um apontamento dele do que dela, que ela não falou absolutamente nada, que era ele que estava fazendo inferências e tal. E aí ele falou ali que ali não é uma colônia de férias, que aquilo ali é um jogo, que não era para ela levar pro coração, que ele fez apontamento sim ali, que tinha que fazer, e que cada semana o apontamento dele muda.
e que ele faz isso porque é o que o jogo pede, mas não é o que ele não gosta ou deixa de gostar das pessoas, que ele faz isso só porque o jogo pede e tal. E aí o Breno fala, o Felipe se meteu ali e disse, então quer dizer assim que você acha que o Caio é manipulador e tal, mas o Caio é o manipulador do bem, porque o Caio fez aquilo que você queria fazer e tal. E aí o Gui assumiu, o Caio fez aquilo que realmente queria ter feito e tal. E aí o Felipe jogou, então quando te favorece é algo que é o manipulador do bem, então tá ótimo, né? Algo que você quer. E aí o Gui assumiu, quando me favorece, é um jogo que me favorece e tal. É o que eu gosto mesmo e tal. Então, tipo, é uma loucura as dinâmicas do Rodrigo Faro, né? Sempre assim. E aí depois teve lá uma outra briga, continuando, porque o Haddad se meteu de novo ali. E aí teve uma outra briga entre o Haddad e o Breno. E aí o Breno de novo ali se meteu nessa situação. E aí o Breno disse que o Haddad colocou o céu num lugar que não lhe cabe, colocou o coisa ali. E aí o Haddad disse ali que o Breno era um bebezão, vitimista. E aí o Breno começou a dizer que o Haddad era um machista, que o Haddad era machista e tal. E aí o Caio levantou, você não pode acusar ninguém daquilo que você faz pior do que as pessoas, você não tem direito de fazer isso. E aí o Fernando vai lá separar os dois. E aí o Haddad sai de dentro da casa. E aí o Caio vai lá. Você não pode acusar os outros daquilo que você faz. Você faz pior, não sei o quê. E aí a Anaí começou a girar igual uma louca lá no meio da sala, dizendo, meninos, parem com isso, meninos, parem com isso. E aí o Breno começou a gritar ali, você é machista, sabia que homens choram, não sei o quê. Sabia que homens também podem chorar, não sei o quê. E aí, Anaí, meninos, não chorem, não façam isso, meninos, isso aqui, não façam isso. E eu só rindo dessa cena aí, gente, só rindo dessa cena. Foi muito engraçado, Anaí girando ali dentro. E aí o Breno acusando o Caio das coisas e o Caio falando, já entendi o teu jogo, Breno, já entendi o que tu quer. Tu quer me botar na zona de risco, né? Já entendi muito bem o que tu quer. Então, acho que o Caio já deixou bastante claro aí nessa cena que muito provavelmente o tal do acordo aí não vai rolar mais, né? Então, eu acho que a gente vai ter um embate aí de volta do Breno com o Caio. E muito provavelmente o Breno vai sim para essa zona de risco. E que se não escapar da prova da virada, o que eu acho difícil dessa vez, porque nessa outra vez aí ele teve a ajuda do Rambo, então foi muito fácil para ele, mas eu acho que agora sozinho vai ser mais difícil. Então, eu acho que dessa vez deu pro Rambo, né? Pro Rambo não, deu pro Breno, né? Mas enfim, quem ganhou o poder essa semana foi a Tati outra vez, né? No domingo a gente vai descobrir que poder é esse. E vamos ver como as coisas vão se encaminhar, né? Hoje o vídeo foi um pouco longo, gente, porque teve muito conteúdo. Mas vocês repararam, né? A grande conquista tá ficando melhor quando se aproxima lá da reta final. É assim mesmo, no ano passado foi do mesmo jeito. Mas isso aí eu vou te contar nos próximos vídeos. Beijo pra vocês, até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!